Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa paraxá é visão espiritual. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça por todo o ensinamento que o Senhor tem nos concedido, as Tuas revelações. Me ajude a passar, Pai, essa mensagem para cada um dos meus irmãos. Obrigado por ela na minha vida, que cada um possa receber a porção que cabe a cada um delas e reter no coração força para se levantar espiritualmente, força para caminhar nessa terra fisicamente e com transformação de vida proveniente do Senhor, é o que lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem dessa semana: visão espiritual. No deserto, junto com o povo de Israel, havia lá pessoas que a princípio não fazia parte do povo de Israel, mas decidiram, por algum motivo, pelo caminho, alguns saíram do Egito com o povo de Israel, e ali eles decidiram caminhar junto, em unidade, com o povo de Israel. E nessa paraxá 40, Balaque, nós temos alguns acontecimentos curiosos que podem conduzir até uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem a desejar saber como uma pessoa como Bilã, que não fazia parte do povo de Israel, como uma pessoa que nunca fez uma techuvá, nunca se converteu, poderia invocar o nome sagrado de Hashem para consultá-lo, para conseguir respostas. Nós precisamos de respostas. E devemos sim buscar a Hashem de forma diligente para ouvir os bons conselhos do Senhor. Buscar de Hashem saber o que fazer em cada situação. Saber a direção, saber para onde seguir, quando e com quem. E precisamos aguardar pela resposta. Na maioria das vezes podemos encontrar as respostas do Senhor para a nossa vida nas Escrituras Sagradas. Portanto, quanto mais conhecermos as Escrituras, tanto mais rápido encontraremos estas respostas. Outras vezes podemos buscar pela resposta de Hashem através da oração, jejum. Hashem pode se revelar a nós através de sonhos, nos trazendo visões. O Senhor pode também utilizar outras pessoas para nos alertar sobre o caminho a seguir. Em outras situações, o Senhor pode falar diretamente conosco. Algumas pessoas podem ouvi-lo audivelmente, mas precisa se aquietar. O Senhor não grita, Ele sussurra. E se a gente estiver ajeitado, podemos não ouvi-lo. Podemos ser inspirados no nosso coração, no que nós devemos fazer. E o certificado de que nós estamos seguindo no caminho correto é o selo da Shalom. O certificado de Yeshua de que estamos seguindo no caminho certo. E esse selo de Shalom que Yeshua deixou disponível para todos nós. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 27. O que lhes deixo é Shalom. Dou-lhes minha Shalom. Não a dou como o mundo a dá. Não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. Sem Shalom não dá para seguir. Não importa o que seja. E com Shalom, a garantia de que estamos no caminho certo, que o Senhor está conosco, nós devemos seguir.
Se estivermos sendo pressionados por alguma situação para tomarmos alguma decisão imediata, situações que vêm para agitar o nosso espírito, precisamos ter cuidado para não sermos direcionados para o erro. Este é um sinal de alerta. Devemos parar, ainda que estejamos agitados, orar, com confiança no Senhor e buscar saber qual é a vontade do Senhor para aquela situação. E esperar. Eu tenho como prática, nesses momentos de pressão, orar e esperar pelo menos 3 dias. E nesse intervalo de tempo, o Senhor sempre tem me mostrado o que fazer. Eu tenho recebido instruções na medida exata da minha necessidade. E Hashem, através de Yeshua, deseja que você também experimente isto na sua vida. Balaão, não podia fazer nenhum mal para o povo de Israel, mas ele sabia que se as pessoas entre o povo de Israel estivessem envolvidos com situações de pecado, Hashem se afastaria deles e ensinou isto a Balaque, o rei de Moabe, a montar armadilhas para desviar o povo de Israel do caminho de Hashem. Risgá-lo, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. No entanto, tem algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas ao ensino de Bilã, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Realmente pode ser difícil compreender como um homem como Bilã conseguia ouvir a Hashem. Vamos tentar entender melhor esta situação. Terrilim, Salmos, capítulo 19, versículo 2, nas demais, versículo 1 até versículo 4, nas demais, versículo 3. Os céus declaram a glória de Hashem, e o firmamento fala da obra de suas mãos. Cada dia expressa sua glória, e cada noite revela esse conhecimento, sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja sequer ouvida. A glória de Hashem está sobre toda a terra. Todas as pessoas nessa terra receberam de Hashem gratuitamente dons e talentos. Que nós possamos colocar os nossos dons e talentos a serviço de Hashem, para a edificação do reino do Senhor nesse mundo. Bilã recebeu o dom e talento de ouvir e ver o mundo espiritual. Como todas as pessoas recebem dons e talentos. Porém, Bilã decidiu usar os dons e talentos que ele recebeu para prestar serviços para o mundo. Bilã era conhecido pelos povos daquela região, por muitos povos, por prestar serviços espirituais, de abençoar e de amaldiçoar as pessoas. Então Balaque contratou Bilã para amaldiçoar o povo de Israel. E Bilã estava muito desejoso de fazer esse serviço. Que loucura! Bilã não conhecia, não vivia pelas escrituras de Hashem, a Torá.
que nos ensina sobre uma promessa de Hashem feita a Avraham, Isaac e Yaakov. Bereshit, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Existe um segredo muito grande, um mistério por trás desse versículo. Que o Senhor possa revelar ao seu coração. Bilã não conhecia a Torá e foi consultar a Hashem por meios ocultos, com a esperança de ser autorizado a amaldiçoar o povo bendito de Hashem. Que respondeu. Hashem respondeu e instruiu Bilã para não ir com aqueles homens, para não amaldiçoar o povo de Israel, e alertando que este é um povo abençoado. Hashem deseja falar com todos nós e fala, de alguma forma, com as pessoas que o buscam. Não importa quem seja. Bilã buscou Hashem, que respondeu. Mas Bilã, obstinado no seu coração, seguiu no seu caminho de loucura. Então Hashem usou a vida dele para abençoar ainda mais o povo de Israel. E ainda preservou Bilã de ser amaldiçoado por ele, Hashem. Mas Bilã, obstinado no seu caminho, não parou e posteriormente ensinou Balaque a colocar armadilhas diante do povo de Israel. Balaque enviou mulheres para se prostituírem com os homens entre o povo de Israel e assim desviá-los do caminho de Hashem através do pecado. Se você faz parte do povo de Israel, você é abençoado. Mas saiba que o seu pecado pode tirar você do caminho de Hashem. O caminho que Hashem tem para você seguir nessa terra. Na Brit Hadashah, na parábola das bodas, nós temos uma outra situação que às vezes é difícil de compreender. Yeshua questionou o fato até. Mateus capítulo 22, versículo 11 a 13. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava vestido para o casamento. E por isto perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a roupa apropriada para o casamento? O homem emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrem-lhe as mãos e os pés e o joguem para fora no escuro. Neste lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. É difícil para nós compreendermos como alguém poderia entrar na presença de Hashem, nas bodas do Cordeiro, sem vestes nupciais, sem as suas vestes brancas, sentado à mesa na sala do banquete. Mateus capítulo 7, versículo 21. Preste atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. Eu vou repetir. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade, mas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não engane a si mesmos pela mera audição
do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Chegará o tempo, eu acredito que está perto, em que as pessoas que só frequentam uma congregação, mas nunca se uniram de verdade a Yeshua, serão revelados. Hashem deseja falar com todos nós, para que não tenhamos surpresas. Naquele dia, aquele homem ficou mudo. Hashem se revelou em sonho ao faraó no Egito sobre a fome que estava em curso e acometeria a terra por 7 anos. Hashem revelou-se em sonho a Nabucodonosor, como muitos conhecem, para mostrar como seriam as coisas no Aharit Hayamim, no final dos tempos, e também o reinado de Yeshua, o nosso Mashiach, a rocha que destruiria a estátua imperial que tem regido a terra desde os tempos antigos. Muitas pessoas nessa terra têm recebido uma revelação de Hashem. Mas a questão principal vai além de receber uma revelação. Precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor para seguirmos recebendo novas revelações de Hashem. Entrar na sala do banquete é bom, mas precisamos estar com as nossas vestes brancas e limpas para permanecermos na presença do Senhor e não termos a surpresa de sermos lançados para fora. Este tem sido um grande desafio para as pessoas nessa terra, permanecer na presença de Hashem. Normalmente as pessoas começam a orar e logo ficam entediadas. Precisam sair para fazer outras coisas. É difícil permanecer na presença de Hashem. Porque normalmente não temos relacionamento para com Ele. Bilã, por causa da obstinação dele, perdeu a vida. Que não sejamos nós mais obstinados em nada nessa terra, com desejo incontrolável de ter, de possuir, a qualquer preço, de qualquer modo. Meler Davi errou, reconheceu o erro, se arrependeu e clamou. Tehilim, Salmo 51:13, nas demais 11. Não me afaste da tua presença, Hashem, não me retires a tua Ruach HaKodesh. Que nós não venhamos perder nada nessa terra, pessoas amadas ao nosso redor, é o desejo do meu coração, mas uma coisa é certa. De tudo, uma coisa eu tenho certeza: não podemos perder a presença do Senhor por nada nessa terra. Meler Davi, um homem segundo o coração de Hashem, não estava preocupado com a reputação, o que iriam dizer, não estava preocupado com o reino de Israel, não. E nos ensinou o que devemos fazer para não sermos lançados fora da presença do Senhor. O nosso desejo de estar na presença do Senhor através de Yeshua deve ser desenvolvido dia após dia. E assim estaremos prontos para receber a unção de Hashem em nossas vidas. Isto é o maior tesouro que uma pessoa poderia buscar nessa terra. Isto vale a pena. E deveria ser a nossa maior prioridade nesse mundo. Bilã agiu por meio de situações ocultas,
até compreender que Hashem estava determinado a abençoar o povo de Israel. Quando ele percebeu isto, o desejo de ganhos financeiros com os dons e talentos que ele tinha, provavelmente ali naquele momento, pelo menos naquele momento eu acredito, já não fazia mais sentido. E ele passou a ter visões que vinham de Hashem, e a Ruach HaKodesh veio sobre ele. Bamidbar, Números capítulo 24, versículo 2. Bilã ergueu os olhos e viu Israel acampado tribo por tribo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Balaque havia levado Bilã 2 vezes para ver o povo de Israel com os olhos dele, para amaldiçoar o povo de Israel, e Bilã abençoou. Na terceira e última vez, de forma diferente, Bilã teve uma visão espiritual da parte do Senhor, uma revelação. Bilã teve uma visão mostrando as tribos porção por porção, organizada no acampamento, como Hashem havia instruído o povo de Israel a fazer. E Bilã abençoou mais uma vez o povo de Israel. Naquele momento, Israel nem sabia o que se passava. Não fazia nem ideia da guerra que estava sendo travada ao redor dele. Mas nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem. Hashem tem nos livrado de muitas situações que nós nem sabemos o que está ocorrendo. Que possamos seguir confiando no Senhor e saber que Hashem tem cuidado de nós, nos concedido todos os seus benefícios. Tem cuidado de nós muitas vezes até sem sabermos. Hashem tem transformado maldições em bênçãos sobre a nossa vida. Aleluia! Acredite e receba essa revelação no seu coração, pois Hashem quer somente abençoar as nossas vidas todos os dias. A visão espiritual de Hashem trouxe sobre Bilã um homem reprovado. Até então, a presença da Ruach HaKodesh. E naquele momento, Bilã poderia ter decidido seguir um caminho correto. Recebeu a oportunidade, como todos nós recebemos aqui todos os dias. Mas seguiu no caminho da obstinação que ele escolheu. O rei Shaul foi ungido pelo profeta para ser líder. Alguns dizem chefe da guarda sobre o povo de Israel. E foi cheio da Ruach HaKodesh. Mas ele perdeu a presença do Senhor sobre a vida dele. Mais uma vez, tão importante quanto receber a unção de Hashem e seguir corretamente diante do Senhor, é se empenhar todos os dias para não perdê-lo. Se a visão espiritual é um requisito para recebermos a Ruach HaKodesh, precisamos buscar esta visão de Hashem através de Yeshua para a nossa vida, para sabermos o que fazer no momento presente e o que ocorrerá no futuro. Não podemos mais viver somente pela visão dos nossos olhos normais, que mesmo diante de situações de evidências, pode nos conduzir à tomada de decisão errada. Principalmente nos tempos atuais,
onde a verdade tem sido coberta por uma neblina, uma densa neblina. Precisamos ver como Hashem para cumprirmos o nosso chamado nessa terra. Sem essa visão espiritual, poderemos ser confundidos, enganados pelas aparências, às vezes até mesmo pelos nossos próprios sentimentos. Eu afirmo, se você deixar de buscar atender às suas próprias necessidades, será mais fácil para você receber as visões de Hashem para a sua vida e para a vida de pessoas amadas ao seu redor. Muitas pessoas que tiveram sucesso nessa terra, mesmo diante de situações complexas, tinham seu foco para ajudar outras pessoas de alguma forma. Até pessoas que não conhecem o Senhor fazem isso e são bem-sucedidas. Shlomo compreendeu muito bem esse princípio e buscou Hashem, ainda que de forma errada. Shlomo tinha no coração dele uma boa intenção para ajudar o povo. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, versão JB. E Shlomo amava Hashem, andando nos estatutos de seu pai Davi. No entanto, ele estava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Hashem não desejava que Shlomo sacrificasse nos altos, menos ainda que queimasse incenso em oferta a ele. Porque esta não era uma tarefa para Shlomo fazer. Muitos problemas ocorreram com pessoas queimando incenso a Hashem de forma indevida. Mas eu acredito que Shlomo, no íntimo do coração, nem sabia que não deveria agir daquela forma. Mas ele desejava encontrar-se com Hashem, não por ele, não para atender os objetivos dele, mas para ajudar o povo de Israel. A nossa intenção tem um papel fundamental na nossa busca pelo Senhor. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Givon, Adonai apareceu a Shlomo em um sonho durante a noite. Ele lhe disse: diga-me o que eu poderia dar a você. Hashem apareceu durante um sonho, uma visão noturna a Shlomo. Falou e provou o coração dele. Shlomo conseguiu o favor do Senhor e seguiu fazendo grandes obras na terra de Israel, diante de Hashem. Mas sabemos que Shlomo seguiu fazendo coisas do seu próprio modo, coisas contrárias às vezes aos ensinamentos da Torá. E eu não sei se foi em decorrência desta forma errada de buscar o Senhor, mas Shlomo foi severamente reprovado. E no término do reinado dele, a casa de Israel foi dividida em 2 reinos. De qualquer forma, a minha recomendação para você é: busque por Hashem com toda a força do seu coração e com o propósito correto, da forma correta, da forma que Hashem estabeleceu. Não podemos esquecer que o rei de Israel desejou também prestar um serviço a Hashem do próprio modo dele. Desejou queimar incenso no templo, e a resposta para a ação dele não foi uma visão para ele, mas uma visão horrível para as pessoas que estavam ao redor dele. Divrei Hayamim Bet
2 Crônicas, capítulo 26, 16 a 21. No entanto, quando estava forte, ele, Uziarro, se tornou arrogante, o que o fez tornar-se corrupto, de maneira que pecou contra Adonai, seu Deus, indo ao templo de Adonai e queimando incenso no altar de incenso. Azariarro, o Cohen, entrou depois dele, e com ele foram 80 Quanim, homens corajosos. Eles se puseram diante de Uziarro, o rei. Então eles disseram: este não é o seu serviço, Uziarro, queimar incenso a Adonai. Queimar incenso é tarefa dos Quanim, descendentes de Aarão, os quais têm sido consagrados. Saia do santuário. Você foi além do que deveria. Adonai, Deus, não o honrará por isto. Isto deixou Uziarro irado. Enquanto estava ali com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, a sua fúria com os Quanim fez que imediatamente surgisse Zaraat em sua testa, diante dos Quanim, na casa de Adonai, ao lado do altar de incenso. Azariarro, o Cohen Gadol, e todos os Quanim ficaram admirados diante dele, pois ele estava com Zaraat em sua testa. Rapidamente eles o expulsaram dali. E na verdade ele mesmo se apressou a sair dali, pois Adonai o havia abatido. Uziarro, o rei, teve Zaraat até o dia da sua morte. Ele morou em uma casa separada por ter Zaraat e não pôde mais entrar na casa de Adonai. Ferido e não se arrependeu. Que isso sirva de alerta para cada um de nós. O rei Uziarro deve ficar como um modelo daquilo que nós não devemos fazer no serviço a Hashem. Não podemos fazer as coisas do nosso próprio modo. Que Hashem nos livre sempre desse terrível mal, para que a gente não seja removido de dentro da casa dele. As Escrituras Sagradas também nos alertam para não perdermos o chamado de Hashem para a nossa vida, por causa da nossa própria visão de futuro nessa terra. Precisamos tomar cuidado com isso. Gehazi, servo do profeta Eliseu, olhou para o futuro com os próprios olhos e desejou conseguir uma aposentadoria tranquila. E para isto usou a sua posição privilegiada para conseguir recursos dessa terra, mentindo e enganando. Gehazi não valorizou a relação preciosa que tinha com o profeta Elisha e nem a oportunidade de servir Hashem com a visão correta. E Hashem compartilhou suas visões sobre Gehazi com o profeta Eliseu, que se encheu de pesar. Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 a 27. Depois disto entrou e ficou diante de seu senhor. Elisha perguntou: onde você esteve, Gehazi? Teu servo não foi a lugar nenhum, ele respondeu. Elisha lhe disse: não estava o meu coração com você quando o homem desceu de sua carruagem para encontrar-se com você? É este o tempo de receber prata e roupas e olivais, vinhas e ovelhas, bois, escravos, escravas?
Portanto, Azaraat de Naamã se apegará a você e aos seus descendentes para sempre. Ele deixou a presença de Elisha com Zaraat, tão branco como a neve. A nossa visão terrena é limitada e pode nos tornar pessoas impróprias para o serviço de Hashem. E pior, podemos perder com isto o projeto de Hashem para a nossa vida. Gehazi foi substituído por outra pessoa. Elisha teve um outro servo que recebeu a visão espiritual, que estava separada para Gehazi. E ele, Gehazi, abriu mão por causa da sua visão terrena e errada de futuro. Eu quero me aposentar. Eu. Não sabemos o nome desse outro servo de Elisha, exceto que era servo do homem de Deus. Melahim, Bet, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. O servo do homem de Deus, o novo servo, levantou-se de madrugada. Ao sair, ele viu um exército de cavalos e carruagens cercando a cidade. Seu servo disse a ele: Ó, meu senhor, isto é terrível. O que faremos? Com muita calma. Ele respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Ele chorou: Adonai, peço-te que abra os seus olhos para que ele possa ver. Adonai abriu os olhos do jovem e ele viu. Ali diante dele, por toda a volta de Elisha, as montanhas estavam cobertas de cavalos e carruagens de fogo. Não sabemos ao certo o nome do novo servo de Elisha, mas Hashem sabe. Ele não agiu como Gehazi. Foi aprovado por Hashem e recebeu a visão espiritual. Se Hashem abrisse os nossos olhos espirituais nesse momento e nos mostrasse os malahim dele que estão acampados ao nosso redor para nos guardar, nos proteger, possivelmente andaríamos muito menos assustados do que a terra tem estado. Arua HaKodesh nos convoca hoje para que clamemos por uma visão espiritual proveniente de Hashem, para sabermos o que está diante de nós. Tehillim, Salmos, capítulo 119, versículo 18. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Nós temos ela disponível. Nós precisamos ter visão espiritual para compreender o sobrenatural de Hashem. A visão de Hashem para a nossa vida é fundamental para não errarmos o caminho e deveríamos buscá-la com prioridade e com todo o nosso empenho, principalmente para servir a Hashem. Para nós fecharmos, muitas pessoas nessa terra estão caminhando sem rumo, perdidas no que devem fazer, sem nenhuma visão. Isaías 59, versículo 10. Tateamos como cegos à procura do muro, como pessoas sem olhos, caminhamos pelo instinto, tropeçamos ao meio-dia como se fosse escuro, encontramo-nos em lugares sombrios como os mortos. É dessa forma, hoje, que a grande maioria das pessoas tem caminhado nessa terra. Ainda que tenhamos muitas lutas, não importa. Precisamos perseverar em oração com confiança no Senhor. Precisamos sempre nos lembrar das promessas de Hashem.
Joel, capítulo 3, versículo 1. Nas demais, capítulo 2, versículo 28. Depois disto, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões. Gehazi teve uma visão própria e uma ideia para garantir a aposentadoria dele. E errou o alvo. Recebeu sobre ele o que ele não precisava e, pior, estendeu para a descendência dele. Mais grave do que tudo isso, perdeu o melhor que o Senhor tinha para a vida dele. Precisamos nos desvencilhar das nossas próprias visões, do nosso próprio entendimento, que possamos nos livrar do nosso eu sou, eu tenho, eu quero, eu sou especial, eu tenho direito e eu quero que é meu. Caminho perigoso. Que possamos nos submeter em humildade à boa mão de Hashem, que possamos receber a unção de Hashem sobre a nossa vida, a presença da Ruach HaKodesh, com um bom propósito, que possamos profetizar as palavras de Hashem, sonhar os sonhos de Hashem, caminhar sendo dirigidos por Hashem, ter as visões que procedem do Senhor, porque isto será cada vez mais necessário. Eu diria até, em breve, será vital para a nossa própria sobrevivência. Que possamos confiar no Senhor, mesmo quando não compreendemos algumas coisas, porque algumas delas estão ocultas para as pessoas neste olã. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, todavia, como diz o Tanar, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Hashem preparou para aqueles que o amam. São coisas tremendas, eu imagino. Shaul Hachalia disse que não era nem lícito ficar pensando muito naquilo, falar sobre aquilo, o que ele viu no terceiro céu. Eu não sei o que foi, mas deve ter sido coisa tremenda. Mas em algum momento no futuro, todas as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem verão. Todos terão a visão do que de fato é o reino dos céus. Entretanto, agora, no nosso tempo, o Senhor deseja nos entregar o melhor proveniente dele que existe nessa terra, Maranata. Que possamos estar pronto para receber em nome de Yeshua. Nós precisamos. No próximo Shabat, dia 23/7, teremos uma única paraxá, 41 Pinhas. Nessa paraxá, o Senhor concede uma bênção de Shalom ao sacerdócio para Pinhas, neto de Aharon, por ter sido zeloso para com as coisas sagradas de Hashem, colocando um fim na peste que entrou no acampamento do povo de Israel. Hashem ordenou a Moshe e a Eleazar, filho e sucessor de Aharon, como sumo sacerdote, para fazer um novo recenseamento de todo o povo de Israel, no último ano que eles estavam no deserto para entrar na terra de Israel. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça por todos os seus ensinamentos, pelas Tuas instruções. Nos ajude, Pai, nos ajude a buscar do Senhor
a receber da tua unção, Pai, estarmos prontos, com um desejo correto no nosso coração, com um bom propósito diante de Ti, para fazer a Tua vontade, trazer a Tua mishpat para essa terra, que possamos, Pai, receber da Tua unção, que possamos estar cheios da presença da Ruach HaKodesh na nossa vida, para propagar o bem nessa terra, Pai. Nos ajude a compreender a importância de termos visões, Pai, procedente do Senhor, para vermos o futuro, o caminho que o Senhor tem para nós seguirmos. E certamente, Pai, nada nessa terra poderá nos abalar. Nos ajude a estar bem estruturado, de pé, sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach. Fica conosco, já se faz tarde, bondoso de Israel. Abençoe cada vez mais o Teu povo, um povo separado pelo Senhor, para ser um modelo para as nações. Nos ajude, Pai, a ser esse modelo nessa terra. A terra carece, as pessoas carecem de modelo. Que possamos aprender a conhecer Yeshua cada vez mais. Que possamos seguir nos passos deixados por Yeshua nessa terra. Nos ajude a estar sensível à Tua voz e força, para que possamos obedecer. Em nome de Yeshua, nós precisamos cada vez mais do Senhor, Pai. Nos ajude a perseverarmos, um dia de cada vez, até que tudo possa estar definitivamente consumado com o retorno de Yeshua. Nos ajude a confiar no Senhor, a perseverar. Nos ajude a entrar na Tua presença e a permanecer com as nossas vestes brancas e limpas. Nos ajude a não ter surpresas nenhuma, Pai, diante do Senhor. Não com a nossa vida, não com a vida de pessoas amadas ao nosso redor. É o que eu lhe peço. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Coloco cada pessoa que tem estado congregando conosco, aqui ou remotamente, mas que essas pessoas possam estar unidas a Yeshua, porque Yeshua, o Senhor se uniu a Yeshua. Yeshua está unido ao Senhor. Nos ajude a compreender e entender a grandeza que existe neste mistério. Nós abençoamos todo o povo de Israel. Abençoado seja o povo de Israel, família bendita de Hashem. Traga sobre os nossos irmãos entendimento. Derrama sobre eles a presença de Yeshua através da Tua Ruach. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.